Então pronto. Mas vem cá, Não é. Júlio, uma surpresa Claro que não. para tentar, sei lá, surpreender o São Paulo, porque o fato é esse, né? O Corinthians, de fato, a escalação é um livro aberto, pode ser qualquer uma. Mas eu acho que basicamente é uma posição ali, né? Um jogador que muda tudo. Vai entrar com o Juliano no meio de campo, vai entrar com o Rony, vai entrar com um zagueiro, com o Bruno Mendes. O que o Vanderlei vai fazer? E o Vanderlei falou. O Maicon, exatamente. Quer dizer, essencialmente vai formar 3 zagueiros ou vai povoar o meio de campo, que é a dúvida que o PVC trouxe, né? Na visão dele, o Corinthians com 3 zagueiros perde o meio de campo para o São Paulo, e eu acho que esse é um ponto bem importante mesmo, porque o São Paulo, do Dorival, gosta de ter esse jogo saindo ali de trás, passando pelo meio, sem muita invenção, o meio de campo forte pro São Paulo, quando o São Paulo tem maiorias e o meio de campo dele consegue dominar o jogo, com o Nestor fazendo boas partidas, quando ele faz boas partidas, isso é muito importante para o São Paulo. E tudo que o Corinthians não quer é deixar o São Paulo ter um pouco de controle de jogo na casa dele. Se fosse o primeiro jogo no Morumbi, talvez o sistema de 3 zagueiros tivesse mais sentido para o Corinthians defender melhor ali com linha baixa, entrega a bola para o São Paulo também não pode partir desesperado, isso numa hipótese que não existe, que era do primeiro jogo no Morumbi. Mas o primeiro jogo é em Itaquera. E como ele disse, 3-0 é muito improvável que o Corinthians ganhe de 3-0, e eu acho que 3-0 do Corinthians ainda deixaria a eliminatória pouco viva, mas viva. 2-0 é um resultado mais normal, mas deixa a eliminatória viva. Se o Corinthians perde em Itaquera, eu não vejo a menor chance do Corinthians se classificar para a final da Copa do Brasil. E essa é uma diferença muito grande para os outros jogos. Nos outros jogos, o Corinthians joga no estádio dele, com a torcida, sabendo do que precisa. Dessa vez é um jogo de ida. Ele não sabe exatamente o que ele precisa. Ele precisa ganhar, óbvio, precisa fazer um bom resultado, mas isso é algo vago. Então, o Corinthians não existe um cenário de jogo muito óbvio. E o Corinthians não pode permitir ao São Paulo ter o controle e cozinhar esse jogo durante 40, 50, 60, 70 minutos. Esse é um cenário ruim para o Corinthians. Por isso que eu não acredito nos 3 zagueiros. Pode ser, claro que é uma hipótese, o Corinthians andou jogando assim, mas eu acho que o Vanderlei vai tentar competir mais pelo jogo no meio de campo e criar volume para atacar o São Paulo. E essa posição aí, tirando, óbvio, a dúvida física ali do Rojas, né? Se joga o Rojas, se joga o Adson, se o Rojas vai poder ir para o jogo ou não vai poder ir para o jogo. Mas a dúvida tática da partida, ela é crucial para a gente entender como é que vai ser o jogo. E eu estou com o PVC, eu acho que os 3 zagueiros vão dar ao Corinthians um cenário que não é o que ele precisa jogando em Itaquera. Vamos colocar aí Fala, PVC, pode falar. Não, eu ia falar só que a questão dos 3 zagueiros é que... Por que eu acho que ele vai com 3 zagueiros? Porque ele perdeu o volante que ele confia, que é o Moscardo. Isso foi uma falta de sorte enorme, porque você vê que eu não sou supersticioso, porque dá um azar desgraçado, mas eu não falo azar, né? Dá uma falta de sorte desgraçada. Porque assim, ele descobriu o Moscardo. Ele descobriu o Moscardo. Aí o Moscardo tem apendicite. Terrível para o Moscardo e para o Corinthians. Porque o Vanderlei não confia no Rony, o Maicon não é primeiro volante, e ele não tem um jogador que jogue naquela função. Por isso que eu acho que ele vai com 3 zagueiros. Mas aí ele corre o risco de perder. O Juliano é um primeiro volante improvisado. Né? Ele tem capacidade de passe. Seria um sonho para o São Paulo. Né? O Lucha gosta do Juliano. O Lucha acha que ele pode jogar assim. O Luxemburgo acha que o Juliano... Ele pode, de Pirlo. Ele joga de Pirlo, Tironi. Assim, como é que era o Pirlo? Você botava o Pirlo para ser o homem de organização atrás do meio-campo e tinha 2 caçadores na frente dele. O Corinthians não tem esses caçadores. Os caçadores são o Fausto Velho e o Renato Augusto. Que foi o Juliano não é o Pirlo, né, PV? Não é o Pirlo, e o Juliano exatamente. Não tem o passe longo, não tem um monte de coisa que o Pirlo tem. Ele tem talento, mas assim, passou um pouco da idade também.
É muito difícil a situação para você jogar num 4-4-2, como jogou contra o América, quando o Vanderlei recuperou o losango de meio campo. Parecia o Vanderlei de 2003, jogando com losango de meio campo. O Vanderlei está na fase, eu sei que é uma maldade, mas ele é a fase quase querer. Quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. É assim que está o Vanderlei hoje. E é justo que seja, porque ele é o técnico mais idoso da história do Corinthians. 71 anos. E, vamos combinar, eu quero aos 71 anos ter a vitalidade para trabalhar em alto nível, num lugar que seja o Corinthians do jornalismo. Pô, ele está trabalhando aos 71 anos no Corinthians. Entendi. Isso, do ponto de vista pessoal, é uma vitória. Agora, a gente cobra do Vanderlei o Vanderlei dos 48, dos 47. Ele não é mais esse cara. Ele pode discutir 1 milhão de coisas do Vanderlei. 1 milhão de coisas. Do ponto de vista do que ele fez de errado, do que ele fez de certo. Ele foi um dos maiores técnicos da história do Brasil. Hoje ele não é. E ele quer provar para todo mundo que ele não precisa provar nada para ninguém. E ele vai tentar nesse jogo. De que maneira? Ele conseguiu organizar um time capaz de chegar à semifinal da Copa do Brasil. Quando pouca gente imaginava. E aí ele perde o cara que deu estabilidade defensiva para ele, que era o volante. Que virava terceiro zagueiro, que virava primeiro volante, o que virava um meia, aos 17 anos de idade. O cara tem apendicite. Então, hoje, ele não confia nesse volante outro. Ele vai achar, ele pode apostar, o Júlio tem razão. Ele pode entender que o jogo exige um volante. Seja o Juliano que não marca, seja o Rony que só marca. O Fausto, né? Mas ele tem uma dificuldade. É que o Fausto é mais segundo para ele, né? Sim. Mas sem não, mas como uma tentativa. primeiro, né? sim.